De manhã eu preguei sobre obediência e sobre submissão, e a obediência e submissão à palavra de Deus. E eu falei sobre o princípio da obediência, é você primeiro saber e conhecer quem você está obedecendo. E em cima disso eu quero trazer uma mensagem para você, e eu vou dizer novamente, eu não sei se será uma série, mas é o início de uma conversa que a gente vai ter. E pode ser que termine hoje, pode ser que seja prolongado. Mas é uma coisa básica da igreja. A gente vai falar hoje sobre oração. A oração que todos nós fazemos aqui. E a oração que a gente faz, se não precisa ser baseado na palavra de Deus. Amém? Eu algumas vezes falei aqui, obrigado. Algumas vezes eu falei aqui que a gente não pode orar para que o cachorro da vizinha, estou vendo um cachorro ali, eu lembrei que o cachorro da vizinha que late a madrugada toda morra porque ele me incomoda. Isso aí não é uma oração na palavra de Deus. Quem tem cachorro que late na madrugada aqui? Olha aí, ó. Então não ore para que o cachorro da irmã que late de madrugada morra, porque isso não está na palavra. Isso é uma oração sem efeito. E nem peça que a irmã morra para que você case com o viúvo. Isso também não está na palavra de Deus. O viúvo é um homem de Deus. Ô Senhor, mata aquela esposa, eu amo, mas leva ela para a glória, aleluia, porque eu quero casar com o seu marido. Prepara e leva, Senhor. Não é uma oração que está dentro da palavra. Então, quem conhece a palavra, ora de forma assertiva, amém? Você pega a palavra, coloca no seu coração, crendo, e em cima da palavra você ora. Você fala, Senhor, a tua palavra diz, olha aí, já começa. E eu creio que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. E aí você vai. E o pai, aleluia, eita glória, continua meu filho. E ele, recolhendo a sua oração. Aí vai dizer assim, olha, vocês sabem que eu não sou Deus. Eu costumo perguntar isso, vocês sabem que eu não sou Deus, né? Mas ele vai dizer assim, a minha palavra, crida, eu preciso cumprir, eu vou cumprir. Amém? Você crê nisso? Então você lê a palavra, você crê na palavra e você declara, olha, eu creio, isso é para mim. Deus falou comigo, Senhor, tu falaste comigo. Eu tomo posse dessa palavra. E em cima dela eu vou declarar no nome de Jesus. E você declara. E o que acontece? A palavra se cumpre. Porque Deus é fiel. É fiel a quê? A palavra dele. Que está onde? Em você. Deus é fiel a você? Se você estiver nele, na palavra dele. Amém? Está falando o quê? Da minha palavra? Amém, vou cumprir. Está falando o quê? Para matar o cão da vizinha? Não, não vou cumprir. Que não está escrito. Isso não está pertinente ao que eu quero que aconteça. E aí, a gente vai começar conversando sobre isso. E a gente é uma igreja que ora, não é assim? Nós não somos uma igreja que oramos? E a gente ora na palavra, amém? Por que a gente ora na palavra? Porque a gente medita na palavra. A gente faz o nosso devocional diariamente e a gente lê um versículo, em cima daquele versículo a gente medita, declara crendo e a gente declara, Senhor, eu creio nesta palavra. E você já tem um dia já mudado. Você já sai pegando fogo dentro de casa. Opa, vai lavar aquela louça, é uma bênção, né? Aquele fundo de panela com muita gordura. Eita, aleluia. E você, no poder do Espírito, você pega sei lá o quê e passa naquele fundo de panela, vai areando, dando glória, cantando louvores, crendo que tudo já deu certo. Já está vendo aquela panela bem areada. Está vendo, né? Às vezes aquela roupa encardida, né? Bota na máquina aquela roupa encardida. Você está crendo que vai ficar alva como a neve. É uma crença que você tem. Então, você precisa levantar e viver o seu início de dia crendo. Você não pode levantar e viver o seu início de dia na descrença. Mais um dia. Não é mais um dia, é o dia. Amanhã será o seu dia. Porque Deus separou esse dia para você.
esse dia aqui eu entrego para o meu filho, e ele vai viver o dia que eu entreguei para ele, que é o dia perfeito. Pastor, você não sabe que dia que eu passei. Mas continua sendo o dia perfeito. Porque o dia que você teve foi um dia na obediência, amém? Foi um dia em submissão. Você passou por momentos difíceis? Passou. Você passou. Mas você passou no centro da vontade de Deus. Eu falei isso de manhã. Então, nós somos uma igreja que ora. E a nossa conversa vai começar em cima disso. Me ajuda aí, isso. A igreja que ora. Nós somos a igreja que oramos. E eu trouxe para você o primeiro versículo, e eu não precisa abrir, não. Vou compartilhar aqui com você. 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, está escrito assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Quem é nascido de Deus aqui? Então você vence o mundo. O que o mundo tem? O mundo jaz no maligno, né? O mundo tem um monte de propostas para você, inclusive com notícias de morte, de perda, de derrota, com tentativa de convencimentos que você não é merecedor, de que você é isso. Sempre as piores coisas o mundo vem te convencer, porque o mundo está no controle do maligno. E o maligno no mundo vai usar o mundo e as ferramentas do mundo para tentar te parar. Mas ele não vai te parar, amém? Não vai te parar, porque você está dentro da palavra, crendo na palavra, declarando a palavra e orando de maneira assertiva, porque você ora a palavra, em cima de quem você é, em cima de quem é o seu pai, em cima de tudo que está reservado para você tomar posse no nome de Jesus. Então, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E nós nascemos de Deus por quê? A primeira coisa que nós fizemos, agora como novas criaturas, foi nos rendermos a Cristo. No momento em que a gente se entregou para Jesus Cristo, nós recebemos a vida de Jesus, entregamos a nossa vida para Ele. Aquela velha criatura foi entregue a Jesus Cristo. E nós recebemos a vida de Jesus. E neste momento passamos a ser filhos de Deus, novas criaturas. Então, nós somos nascidos de Deus, DNA de Deus. Amém? Você tem o DNA de Deus. Então você vence o mundo. Creia nisso. A sua oração pode ser, inclusive, em cima desse versículo. Acordou de manhã, leia o versículo. Eu sou nascido de Deus. Eu venço o mundo. Eu não sei o que está para acontecer, mas eu já venci no nome de Jesus. E você levanta pulando. Ainda põe o louvor da Cassiane, aleluia. E pula e roda. Quem tiver de saia, aleluia, roda, aleluia, no poder, crendo. Amém, igreja? E lá no início, vocês sabem disso, eu costumo trazer normalmente isso, lá no Éden, eu costumo dizer isso aqui, vou dizer novamente, que Deus não perdeu o controle de todas as coisas lá no Éden com o pecado de Adão. Não perdeu. Deus continuou querendo e cumprindo todo o propósito dele, todo o plano dele de redenção, que já está cumprido, ele fez cumprir. Porque ele não é o alfa e o ômega. Está tudo já feito. A gente só precisa entrar, nessa jornada. Entramos na jornada. Agora vamos fluir no Espírito até o fim. O fim já está feito. Amém? Nosso Deus é o alfa, Ele é o ômega, tudo já aconteceu. Então, aqui, nessa jornada do alfa e o ômega, existem os dias perfeitos para mim e para você. E a gente se encaixa nele. Como é que a gente se encaixa nele? Recebendo a orientação do Espírito Santo e vivendo essa orientação para que possamos viver esse dia perfeito na jornada até o fim. Porque a gente estava fora. Estava vivendo as nossas escolhas. Estava aqui, ó. E o cavalo passando aqui, encilhado, como dizem, né? E a gente aqui. Escolhas erradas, pensamentos errados. Até que alguém apresentou Jesus Cristo para a gente. E a gente entendeu que estávamos errados. A gente estava errado. E a gente se arrependeu dos nossos erros e equívocos.
e a gente escolheu entrar nessa jornada, e entrando nessa jornada, a gente passa a caminhar em Deus. Vocês estão entendendo? E uma vez nessa jornada, a gente precisa travar conversas com o nosso Pai. Por quê? Porque Ele sabe tudo. Tem tudo. Ele não é o alfa, não é o ômega. Então, Ele quer nos informar das coisas. Porque Ele sabe que a gente é limitado no conhecimento. E você precisa admitir isso, que você é limitado no conhecimento. E a sua dependência precisa declarar: Pai, eu dependo de Ti. Aqui é algo novo para mim. Porque antes eu vivia lá, daquele jeito. Agora é tudo novo para mim. Revela o Teu querer. Amém? Revela o Teu propósito. A Tua palavra está aqui, Espírito Santo, me instrui. Entende que já está fazendo uma oração aqui? Nós somos uma igreja que oramos. Oramos na palavra. Porque tem uma jornada a percorrer. E nessa jornada, algumas pessoas vão aparecer na sua frente. A gente já falou disso aqui no outro dia. Algumas pessoas perdidas vão aparecer na sua frente. Você crê nisso? É isso. E pessoas que está escrito para elas assim, para o inferno escreveu, estão lascadas, vão para o inferno. E o inferno está acreditando nisso. Só que o inferno não sabe que vai encontrar você, essa pessoa. Olha aí. Amém? E você vai falar do amor de Jesus para ela. E ela vai se render a Jesus. E vai entrar na jornada com você. Talvez você nunca mais veja essa pessoa. Mas creia que ela está na jornada contigo. Lá na glória você vai encontrar com ela. Chupando uma manga, embaixo de uma mangueira. Você, Glória! Eu lembro, eu falei do amor de Cristo para você. Ali no campo do São Bento. Nunca fui, tá? Não me falaram dele hoje aí. Você está no campo do São Bento conversando, apareceu a Glória. E você falou de Jesus para a Glória se rendeu a Cristo. Você orou por ela e ela está na jornada e hoje está chupando manga com você, falando do amor de Cristo. Lá, caramba, Glória, que alegria em te encontrar aqui na Glória. Você tem essa expectativa? Eu estou colocando Glória como podia colocar o João, o José, a Maria, porque nessa jornada a gente vai encontrar pessoas. E a nossa oração precisa ser nessa intenção, para que nós possamos entregar esse amor que foi colocado no nosso coração para os outros. Você tem amor? Tem, você tem Cristo, você tem amor. Então você vai entregar esse amor para o outro. E esse outro vai receber esse amor e vai se render para Cristo através de você. Amém? E eu falei sobre o Éden. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, quando ouviram, Deus se relacionava com o homem no Éden? Sim. Deus se relaciona com a gente hoje? De que forma? Oralmente também. E quando eu falo oralmente, é na oração. Então, Deus falava com Adão, assim como Deus fala com a gente. Adão falava com Deus, assim como a gente fala com Deus. E o nosso falar com Deus é a oração. Então, vamos orar, amém? A gente vai orar. Quando, pastor? A gente vai falar disso mais adiante. Aonde, pastor? A gente vai falar disso. A gente vai falar disso. Mas relacionamento, homem e Deus, Deus-homem, é na conversa, é no bate-papo. Era assim no Éden. E Éden era o lugar perfeito. Tudo já tranquilão para Adão. Tudo lá. E Deus continua com esse mesmo plano. Tudo tranquilão para você. Mas você precisa conversar com Ele, para que Ele possa ministrar o seu coração, as coisas que estão por vir. O que você vai fazer, o que você precisa fazer, que tipo de pensamento você precisa ter. Ele quer falar com você. Mas você precisa buscar. Quando me buscares de todo o coração, serei achado de vós. Buscar. Como é que você busca? Pai, eu te amo. Eu quero mais de ti e menos de mim. Olha a oração. Opa, vejo fé. Palavra da verdade. Vou cumprir. Eis-me aqui.
Você vai lembrar da oração que Salomão fez quando ele abriu o templo. A oração, eu falei isso uma vez aqui, uma oração linda de Salomão. E Salomão orou não só pensando nele, sabe? Orou pensando nas pessoas que iam chegar naquele lugar. Toda oração que se ouvir neste lugar, falando com Deus. Olha isso, que homem. E agora eu olho para vocês, que homem, que mulher de Deus. Que oração maravilhosa que vocês fazem diariamente. Creia que será cumprido no nome de Jesus. Porque vocês sabem orar. Porque vocês oram a palavra. Creia. Não aceite de que a tua oração não foi ouvida. A tua oração não passou do teto, pecador hipócrita. Não aceita essa sentença na sua vida. Você orou, Deus ouviu. E vai cumprir no nome de Jesus. Vai cumprir. Deus ama conversar com o homem. Ama. É agradável a Ele conversar com o homem. Porque se não fosse, Ele não teria feito o plano de redenção. Adão, olha o que você fez. Chega do homem. Vou tocar minha vida aqui. Eu podia ter dito isso. Não. Eu amo o homem. Eu quero me relacionar com o homem. Eu vou à terra em carne, como homem, para que o homem possa se voltar novamente para mim, para se relacionar comigo. Eu irei à terra como homem. E ele veio, amém? Deus se fez carne para se relacionar com o homem. E a relação primária é a oração, a conversa com Deus. E algumas vezes, a gente tendo isso à nossa disposição, a gente despreza. Despreza. É muito corrido. Espera aí. Depois eu oro. Ei! Eu estou falando isso para mim também, tá? Se você olhar mesmo o plano de redenção, Deus falando lá com Adão, e Deus coloca a prática, né, do plano de redenção para se voltar novamente a se relacionar com o homem, para conversar com o homem, para bater papo com o homem. Na viração do dia, ouvir a voz do Senhor. Adão, Eva, oi. Ávido para conversar. Embora soubesse o que tinha acontecido. Deus sabia o que tinha acontecido. Que Adão pecou, ele sabia. Mas você entende que ali era um hábito de Deus. Era um hábito de Adão. A conversa com Deus. Porque a Bíblia diz que ele se escondeu porque estava com vergonha. Ele não se escondeu por medo da voz. Ele estava acostumado a conversar com Deus. Você ouvia a voz de Deus agora, Patrícia Lassans. Mas Adão não fez isso. Ele ouviu a voz de Deus, se escondeu porque estava nu, ele teve vergonha. Então ele tinha o hábito. Nós temos o hábito de ouvir a voz de Deus, amém? Ele fala no nosso coração, o Espírito Santo vem ministro, e fala aquilo que a gente perguntou. Amém? Vamos exercitar o hábito de orar, conversar com Deus, porque o véu se abriu, o véu se rasgou. Nós temos acesso direto a Deus em Jesus. Você tem acesso a Deus? Você está em Jesus? Então fala com Deus. E o plano de redenção, esse versículo que todo mundo conhece, está aí, na nossa cara. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é a vida com Deus. Essa é a vida eterna. Por que a vida com Deus é a vida eterna? Exatamente por isso. Agora eu volto a me relacionar com o homem. Porque o homem estava em rebeldia. De Adão, o homem ficou em rebeldia contra Deus. Agora, quando eu entrego o meu filho, eu dou a condição para esse homem se voltar novamente para mim. E quando ele volta novamente para mim, eu posso conversar com ele novamente. E a gente toma posse disso no nome de Jesus. E a gente ora. A gente fala com Deus e Deus fala com a gente. Para nós somente, não. Para os outros que nós vamos encontrar. Vocês estão entendendo? E aí, o que acontece? Deus se fez carne, habitou entre nós. Foi assim? Está escrito lá, né?
E o verbo se fez carne, está no livro de João, primeiro capítulo. E aí, esse Deus que se fez carne, fez tudo o que tinha que fazer aqui, trouxe o amor que não existia, o amor ágape não existia aqui na terra, quem trouxe foi Jesus. Jesus se entrega na cruz, a gente orou hoje sobre isso, a entrega de Jesus na cruz, os inúmeros sims que Jesus deu para que nós pudéssemos ser alcançados. Jesus morre na cruz, Jesus ressuscita, Jesus fica 40 dias com os apóstolos, e Jesus no final diz, olha, eu estou indo para o Pai, aquilo que eu tinha que fazer eu fiz, eu cumpri, eu obedeci, agora eu volto para o Pai. E agora é com você. Agora é com você. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É a continuação desse último capítulo de Mateus 28. A continuação. É Jesus dizendo, olha, o que eu fiz, eu permiti o homem novamente falar com o meu Pai. Eu permito em mim mesmo que o homem volte novamente a Deus, que se torne filho de Deus. Em mim eles se tornarão filhos de Deus, mas vocês precisam falar isso para eles. Vocês precisam sair daqui, correr o mundo falando isso, essa novidade, essa mensagem para eles. Porque tudo já foi pago na cruz, eu venci. Vá agora, e vocês não vão estar sozinhos, porque o Espírito Santo estará com vocês. Eis que estou convosco. Então você não está sozinho, e nem eu. A gente ora, o nosso Pai ouve a nossa oração, porque a gente ora certo, na palavra, e se cumpre. E a gente está cumprindo o ID. Entende que nessa jornada começou lá no Éden e veio, o plano de redenção vem se cumprindo, Jesus vem, entrega o amor, se entrega por amor, ressuscita e pede aos discípulos, continuem, porque eu vou voltar. E eu virei para a minha igreja. Tu é a igreja de Cristo? Ele virá para a igreja dele. E o ID está se cumprindo. Até hoje se cumpre. Estamos no ID ou não estamos? Ensinando. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ontem teve o batismo aqui da Gavião Peixoto. Foi uma coisa linda. Quem assistiu? Isso aí. Foi lindo. E assim, foram 7 meninos e meninas aqui. Uma coisa linda. Aí eu fiquei, no meu coração, fiquei pensando, puxa vida, quantas pessoas ministraram para essas pessoas aí, né? Sei lá, nos lugares mais distintos, ministraram. Aí, fulano, ciclano e tal, não sei quem mais quem, o pai, a mãe, aí um dia se cumpre. O ID, aqui, a gente vê aquilo. A gente tem o privilégio de assistir ao vivo aqui. Que coisa linda. Tantas pessoas que ajudaram a construir isso aqui. Você ajudou a construir. Quando você simplesmente amou. Amém? Você é muito importante no reino. Você está cumprindo o ID de Jesus. Você tem amor. E você cumprindo o ID cheio de amor, você ora. Orar por quem, pastor? A gente vai chegar lá. Primeiro, por que orar pelo outro? Por que orar pelo outro? Eu oro por mim mesmo. Foi o bispo André, uma vez levou essa mensagem lá para Tijuca. Você estava lá, Sérgio. Ele falou que algumas vezes a gente faz as nossas orações e se a gente parar às vezes para pensar, 80% da nossa oração tem a ver com nós mesmos. O meu filho, o concurso, a prova, me cura, nananana. Ele falou sobre isso. Eu falei, caramba. E aí ele falou assim, algumas vezes você precisa perceber a tua oração, vê se tem mais alguém. Às vezes está só a tua família e parou, pum. E você esqueceu do seu vizinho. Você esqueceu do porteiro.
Esqueceu do motorista do ônibus que você encontrou e ele te deu uma fechada. Você não orou por ele hoje. Você acordou ainda com raiva dele. Feirante. E eu posso aqui citar várias pessoas, que algumas vezes a gente não ora. E Deus tem a expectativa que nós vamos orar por ele. Amém? E agora é 80%. Ele não citou o percentual, mas ele falou assim, muitas vezes a nossa oração se resume a nós mesmos e às nossas coisas. Por que orar pelos outros? É uma pergunta que eu coloquei, é uma pergunta retórica. É a oração de Salomão no templo. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Olha isso. Ele está orando por ele? Não. Porque ele sabia que no templo ia muita gente. Ele está orando pelos outros. Salomão, na sua sabedoria, lá atrás, já estava dizendo para mim e para você, não é só para você, não é só para a sua família, o que você tem é para os outros. O vizinho do cachorro que late de madrugada, ora por ele. Vai ganhar oração, viu, Karina? Viu, Márcia? Vou orar por você. Aleluia. Entende, gente? Que não termina na gente, na nossa família. Oh, abençoa meu filho. Ele fez a prova da Petrobras, aleluia. Vai passar, tá? Amém? Ele fez o concurso, aleluia, vai passar. Aí você vai, oh, Senhor, ele me deu uma fechada, o seu João. Você nem sabe o nome dele. Eu creio no nome de Jesus, salva ele. Olha aí. Ele, a família dele, cura ele, e vai, e vai. E Deus, aleluia, amém. Vai, fala mais. E no mundo espiritual, uma revolução acontecendo. Porque está uma oração sendo feita, uma oração da verdade, na verdade, com palavra de verdade, em fé. O mundo espiritual em revolta. E aí, como é que faz? E os anjos sendo convocados. Você crê em anjos? Tem que crer. Você precisa crer. Anjo tal, vai lá, olha a oração, vai lá, anjo. Anjo, e você, Senhor, envia teus anjos. E o couro comendo. Oração. Você pode orar? Amém, pode. Você pode orar. Você está orando, você está falando com Deus, é o seu Pai. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 11, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Olha o que Paulo fala isso. Olha o que ele está falando. Está falando que ora por você. Estou orando por vós. Paulo não está falando dele, não. Está falando de outros. Está falando de outros. E outros que você nem conhece. Eu creio, por exemplo, eu moro num prédio, creio que o meu prédio será salvo, aleluia. Creio que todo o meu condomínio vai ser salvo, em nome de Jesus, amém. O meu bairro, a minha cidade, eu oro, eu creio, Senhor, muito obrigado, porque meus vizinhos todos se renderão a Ti no nome de Jesus. Obrigado pela salvação de cada um deles, do maior ao menor. Esse condomínio eu entrego a Ti, Jesus. Todos eles são seus. Aleluia. Esse bairro aqui, eu declaro a sua paz. Homens e mulheres rendidos a Ti. Amém. E Deus recolhendo uma oração de um justo. Uma oração na verdade. Não orei para nenhum deles morrer. Embora eu tenha vizinhos que são uma bênção. Aleluia. Ontem eu estava preparando a mensagem e aí teve a festa das crianças lá. Aí teve um animador de festa, Jesus. Um abençoado, vai ser crente, aleluia. E ele começava a falar com as crianças de sei lá em quantos decibéis, mas muito alto. E aí quando tinha um outro momento, ele falava mais alto ainda. Falei, Jesus, tenha misericórdia. Entende? Eu tinha todos os motivos para dizer, queima, Jesus, aleluia. Manda fogo do céu. Na emoção, né? Queima ele, Jesus. Mas não, eu orei por ele. É um crente evangélico, aleluia. Vai entrar na Assembleia de Deus, vai entrar na Igreja Universal, vai entrar onde for. Filho de Deus, aleluia. Assim que a gente precisa fazer.
Você vai entrar no ônibus, vai encontrar o ônibus cheio de crente, amém? Na barca também. O trânsito também, cheio de crente. Você vai escutar aleluia, glória a Deus, porque você está orando, é assim que vai ser. Você precisa crer nisso. Outra pergunta. Por quem orar? Já falei, para o teu vizinho também. E pelo animador da festa, você ora por ele também. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles. Dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Eu citei aqui o exemplo lá do meu condomínio, né? E você pode lembrar de um monte de lugar aí. A gente não sabe o que cada um deles estão passando agora. Em que eles estão aprisionados agora. E quando eu falo de encarcerados, quando essa palavra fala de encarcerado, encarcerados até na mente, sabe? Encarcerados por pensamentos, por vício, por práticas que ele mesmo não consegue se livrar, não tem força para se livrar. E às vezes não tem conhecimento que a liberdade está disponível para ele. Mas vai chegar no nome de Jesus, porque nós estamos orando por eles. Tem gente que está aprisionado em um pensamento, aprisionado em um sentimento, aprisionado numa sentença, em uma sentença. Uma sentença mentirosa, mas está aprisionado. Mas essa prisão não vai resistir à sua oração, porque você está orando por ele. Ninguém, nada, nenhuma cadeia resiste à oração do justo. Nenhuma. Você crê nisso? Nenhuma. Então vamos orar por ele. E vamos declarar que eles estão livres no nome de Jesus. Porque Jesus os quer livre. Livre de amarras, de prisões, de sentenças, de pensamentos. E a gente está aqui, fomos chamados para isso, em oração, por eles. Declarar a vitória e crer, dando glória a Deus pela vitória dele. Amém, igreja? Olha que responsabilidade. E terceiro, de que modo? Também é uma pergunta retórica. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A Bíblia nos explica como. Quer escapar de mim, Senhor. A Bíblia nos explica o tempo todo por quem, quando, como. Então você não pode dizer, não sei como eu faço, pastor. A Bíblia está dizendo. Em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Não é em você, tá? Na sua própria crença. É no Espírito. E o Espírito aí é com E maiúsculo. E vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Agora está falando da igreja. A gente está orando pela igreja também. Falei de manhã sobre o irmão ter a humildade de admitir que está errando e não consegue parar de errar e pedir ajuda ao irmão. O versículo se encaixando aí. Humildade, irmão, me ajuda em oração. Falei isso de manhã. Quando? Sempre. Sempre. Então, sempre. Pelos outros, em todo lugar. Já estou terminando. Sem cessar. Sem cessar. Como eu vou fazer isso, pastor? Sem cessar? Eu preciso conversar com as pessoas. Preciso comer. Mas você consegue fazer. Você está comendo e está em oração. Senhor, muito obrigado. Você ora antes de comer, não ora? Antes de comer, você agradece? Você está orando. Às vezes você pode falar assim, obrigado, Senhor, mas que benção esse homem que plantou esse arroz. Abençoa a vida dele. Que arroz delicioso. Abençoa, Pai querido, essa cozinheira que colocou esse alhozinho delicioso. Olha aí, está o pastor falando de comida de novo. Aí você saboreando aquele, sei lá o quê. Você está orando. Farofa? Feijão, você ora. Então, assim, é todo o tempo. Você saiu de casa e está orando, gente. Amém?
sem cessar. Sem cessar. E aí a oração que Salomão fez no templo, e o templo é onde Deus se apresentava, onde acontecia, mas era um templo físico, né? Naquele lugar específico existia Deus, a presença de Deus, assim como antes do templo Deus se manifestava lá no Santo dos Santos, na tenda, e por aí vai que você sabe, daí você não precisa falar agora. Se não souber, vai ler e vai procurar, você vai saber. E a oração que Salomão fez no templo, ele inaugurou o templo e fez essa oração, a oração que se fizer neste lugar. Está falando especificamente sobre o templo. Mas você que é sábio na palavra e sabe manejar a palavra, você sabe que hoje o templo é você, amém? Que você é a habitação do Espírito Santo, amém? Então, toda oração que se fizer neste lugar será ouvida pelo Pai, amém? Amém. Então, você pode pegar a oração que Salomão fez no templo e você pode trazer para você. E você precisa crer que essa oração se consuma em você. Toda oração que se fizer neste lugar seja ouvida por ti, Pai, e atendida por ti, Pai. Toda oração que se fizer neste lugar, será ouvida por Deus e atendida por Ele, no nome de Jesus. Você precisa crer. Você precisa crer. Em nenhum momento duvide da sua oração. A sua oração é assertiva na palavra, sem cessar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até confins da terra. Olha aí o templo de Deus andando. Já não está mais lá em Jerusalém. Olha, um monte de templo aqui, ó, caminhando na terra. E orando. E mudando sentenças. Libertando pessoas. Curando, salvando. Porque estamos aqui, eu vou repetir, vivos, porque Deus quer que a gente viva, para que a gente cumpra o propósito dele aqui na terra. Templos caminhando na terra. Templos caminhando na terra. Morada do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de amor, orando assertivamente, crendo que já se cumpriu. E tudo se cumprindo. Onde? Em todo lugar, confins da terra, os templos, orando e crendo que Deus está atendendo. E olha só a resposta de Deus para Salomão. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Toma posse dessa palavra. A palavra de Deus para você. Neste lugar. Neste lugar, neste lugar. Aponta para você, ó, neste lugar, aponta para você. Neste lugar. É Deus falando para você. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Amém, igreja? Aleluia. Creia nisso. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Olha quão importante você é. Olha quão importante você é para Deus. Eu habito nele. Ele está cheio de amor. E ele fala, eu ouço. Ele me pede, eu atendo. Porque ele me pede, crendo. E eu atendo. Igreja, fica de pé. Em nome de Jesus.